Pai do Senhor Jesus, alunos do curso Ministério da Pregação. Eu sou a missionária Ruth, a professora Ruth, né, aqui. E hoje eu estou com outro professor aqui para nós juntos darmos essa aula que vai ser magnífica para vocês. Vou deixar ele se apresentar. Paz do Senhor a todos. Sou o professor Christian Benigno, esposo da missionária Ruth Benigno. Estamos aqui para colaborar, para ajudar no processo aí do Ministério da Pregação. Isso, e a nossa aula hoje, nós vamos abordar os métodos no Ministério da Pregação. Quais são os métodos que a gente vai utilizar para ter uma mensagem mais assertiva, mais eficaz? Essa mensagem que ela vai entrar no coração e não apenas no ouvido dos ouvintes, né? Porque como eu falei na aula anterior, tem coisas que entram no ouvido e saem no outro, né, Christian? Sim. E aí a pessoa não consegue ter tanto êxito quanto uma mensagem que vai para o coração. Aquela que vai para o coração, né, aquela que foi ouvida, foi entendida, não foi apenas escutada. Mas, em primeiro lugar, nós vamos tratar do assunto da homilética. Só que antes de começar, queridos, eu gostaria de fazer uma oração. Eu vou pedir ao professor Christian, né, que está conosco hoje, que faça essa oração, apresentando esse nosso momento de aula. Não esqueça, fique num lugar reservado, tenha seu caderno, sua caneta em mãos e principalmente a sua Bíblia. Cadê a tua Bíblia, Christian? Olha, aqui, estamos com a Bíblia, porque se a gente vai falar das coisas espirituais, das coisas eternas, precisamos ter uma Bíblia em mãos. O Christian vai orar e nós vamos dar início a essa aula. Enquanto a gente ora, você se organiza no seu local de estudo e vamos buscar a presença do Senhor para termos uma aula excelente. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus, pela oportunidade de aprendermos mais um pouco da Tua Palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, iluminação, que possamos, ó Pai, crescer a cada dia na graça e no conhecimento para a Tua glória e para a edificação da Tua Igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós tratamos dos métodos da pregação, a gente observando a forma como os pregadores, os grandes expositores bíblicos pregam, a gente vê que cada um deles adota um método, né, Christian? Exatamente. Então, assim, à medida que você, por exemplo, vê a Camila Barros pregando, a Helena Ragal, você vê que cada uma prega de uma maneira diferente, embora elas preguem com fervor, mas cada um tem suas qualidades, suas características peculiares. Ali são os métodos que cada uma utiliza para pregar. E se você quer ter um ministério assertivo, eficaz, que vá o mais longe possível, então você precisa também adotar métodos. E, em primeiro lugar, hoje nós vamos tratar sobre a homilética. A homilética é a arte da pregação. O que seria isso, Christian? Homilética significa homilia, que é um discurso familiar. Eram discursos familiares que o pai de família fazia para sua família e depois líderes faziam para com seus grupos. E aí esse discurso tomou o nome do discurso cristão que o líder da igreja fazia para com a igreja ali no seu tempo. Então, assim, a arte da pregação, seja esta para um grande público ou para um pequeno público, é chamada de homilética. Então, assim, a gente precisa entender que a pregação da palavra trata-se de coisas espirituais. Mas cada um de nós temos um método, temos uma técnica para abordar o texto, para dominar a forma ali de expor esse texto, e tudo isso, amados, é feito com muito estudo, com muita determinação e muito tempo de dedicação. É como eu falei ontem, você precisa ter em mente que você precisa dedicar tempo, você precisa dedicar esforço e você precisa dedicar recurso. Você vai alinhar o tempo. Quanto tempo por dia a gente vai estudar, né, Christian? Perfeito. Hoje, por exemplo, eu estudo, passo bastante tempo do meu dia estudando. Eu não gosto de falar em números, em horas, mas, por exemplo, hoje estou trabalhando, estudando, fazendo vídeo para as igrejas que eu vou pregar. Ao mesmo tempo, estou separando os temas que eu vou falar, que eu vou abordar, para que eu consiga entregar essa mensagem de uma forma assertiva e Deus ser glorificado através da minha vida. Então, assim, se você trabalha fora, né, Christian? A maioria das pessoas hoje, elas não conseguem viver apenas do ministério. Mas se você tem um trabalho secular e você precisa dedicar tempo também para o ministério, então organize esse tempo, ainda que você tire do seu horário da madrugada, né? Grandes homens e mulheres de Deus fazem isso, né, Christian? Sim, a maioria faz, sacrifica, né, tempo, não tem tempo definido às vezes. A vida é uma correria, então hoje é onde dá. Perguntei uma vez pro pastor Hernando Dias Lopes como é que ele escreveu os livros dele. Ele disse que por onde desce, no aeroporto, no quarto, em casa, qualquer lugar que ele tinha uma brecha de tempo, meia hora, uma hora, ele tirava o notebook e começava a escrever.
Olha aí. E Spurgeon disse que ele escrevia até ficar exausto. Ele colocava os pés, né, mergulhava os pés numa bacia com água para mandar o sono embora, para ele continuar escrevendo ali, produzindo. Ontem eu mostrei para vocês, né, na aula anterior, os livros que Spurgeon escreveu, os registros que ele deixou. É muita coisa preciosa, gente. Então a gente precisa ter noção de que isso não é feito de uma hora para outra, né? Sim. O Christian fala que todo bom livro para ser publicado aliás, Ruth Salviano falou para nós, né, Christian, que é em torno de 6 meses escrevendo e mais 6 meses na editora para ser publicado. Então, assim, todo bom livro leva um tempo, né? Sim, pesquisando e depois escrevendo. É porque livro sério, gente, tem que ter um bom endosso ali. Bibliografia, tem que ter um bom prefaciador, uma boa introdução, porque, gente, eu tenho inúmeros livros aqui que eu comprei e não tive paciência de ler. Por quê? Porque a introdução já não é, tipo, já não chama a tua atenção. Um bom livro tem que ter uma boa introdução. À medida que você vai lendo, você vai tendo mais desejo por ler, né? Sim, o pastor Hernandes Lopes, os livros do Augusto Cury, porque são os mais vendidos? Porque eles escrevem muito bem, escreve deixando sempre o gosto de quero mais e com muita bibliografia citada. Então isso gera uma autoridade no que eles falam. Verdade. Isso é muito bom. Isso mostra que eles também buscaram várias fontes, né? Não estão ali falando da própria cabeça. Por que eu falei sobre a Bíblia do Jim Swaggart? É só dele, é algo que veio, é a pura interpretação dele. E a gente não pode, né, se deixar influenciar pessoas por aquilo que a gente pensa. A gente precisa estudar para comparar, né, quem realmente concorda com aquilo, quem foram os grandes teólogos que abordam essa nossa visão também. Não a gente expor a nossa visão, porque aí a gente cai para o campo já da heresia e se acha, né, que nós só nós somos os donos da verdade. Mas vamos lá, vamos olhar agora, vamos compartilhar algumas dicas preciosas para o ministério da pregação. Eu não sei se você tem assim já algo que é peculiar seu, que eu vou trabalhar dessa maneira, eu vou seguir esse caminho, esse roteiro. Eu sei que, por exemplo, a missionária Helena Raquel, que hoje é pastora, ela tem um método específico para ela trabalhar, para ela pregar. Ela sempre faz a mesma oração, né, Christian? E ela diz, Senhor, saca-me como flecha da tua aljava e faz atingir o alvo. E ela sempre usa as mesmas palavras no início. Cada pessoa, ela tem uma técnica, ela aborda as coisas de uma maneira. Mas eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas preciosíssimas para você desenvolver o ministério da pregação. Em primeiro lugar, antes de você ter a obrigação de ouvir bem, você precisa ter a obrigação de falar bem. E quando você fala bem, todo mundo presta atenção na sua mensagem. Gente, eu vou em lugares, eu vou usar meu exemplo, tá? Eu vou em lugares onde quando eu pego o microfone e que eu cumprimento a igreja, a forma que eu me comporto ali para cumprimentar a igreja, não é com aquela voz fina, você faz uma voz, não é para mudar a voz, né, Christian? Mas você imposta a voz, você trabalha a sua voz, você vai com uma voz boa, ainda que esteja rouca, mas você vai ali usando água durante a mensagem, vai limpando, né, as cordas vocais e faz a sua impostação. Antes de você ouvir bem, você tem que falar bem. Eu uma vez li um livro, eu esqueci, gente, que livro é esse? Era um livro em PDF que eu acabei perdendo. Mas esse autor, ele era bem radical. Ele dizia que para você ir para o púlpito, você tem que ter uma expressão, uma aparência pessoal muito boa, muito alinhada, e você precisa falar bem. Ele disse que sem falar bem, você não deveria querer ser um pregador. Eu já trato assim que essa questão vai muito do chamado. Se Deus tem um chamado para a sua vida, faça, pregue a palavra, mas pelo amor de Deus, tenha uma postura. Não dá para ir para o púlpito de ombros caídos, não dá para ficar no púlpito de saia, as mulheres que usam saia rodada, rodando, parecendo, né? Enfim, vamos lá, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando a questão da postura e a questão da fala. O livro Oratória para Líderes Religiosos trata isso muito bem. É um livro muito bom, próprio para pastores, pregadores, quem fala em público em setores eclesiásticos. Então, cuide da sua voz. Limpa essa voz, respira direito. Gente, porque não tem... Olha, eu às vezes fico me ouvindo e eu digo, Jesus, misericórdia. Porque às vezes o microfone da igreja não é tão bom. Aí você quer impostar a voz para transparecer, para demonstrar uma segurança maior para as pessoas. Só que o microfone, o som não é bom. Então, acaba que estraga a voz. Às vezes você sai rouco, às vezes
você sai frustrado porque as pessoas não conseguiram ouvir você bem, te entender bem. Mas diga uma coisa, quando você fala bem, quando você está numa igreja que o som é bom, você fala bem, de forma impostada. Por exemplo, o pastor Hernandes, né? É um exemplo. Todo mundo gosta de ouvir aquele homem. Por quê? Ele disse que prega quantas vezes? Chega a pregar quantas vezes ao ano? Ele pregou 600 vezes no ano passado. Gente, 600 vezes, e o ano tem 365 dias, né? Então imagina quanto ele usa a voz, mas ele sabe usar a voz. Então procure um fono se for necessário. Faça... Gente, o YouTube, né, tá cheio de importante. Você vá para o YouTube, aprenda, se esforce e faça o seu melhor. Em segundo lugar, a comunicação eficaz é composta de... Isso não é coisa da nossa cabeça, né? Isso são fontes, isso são coisas que precisar foi abordar para trazer aqui para vocês. A comunicação eficaz, ela tem 7% de palavras, 38% de tom de voz e 55% de gesticulação. Que tal? Então, ou seja, a parte mais atingida do público é o quê? Os olhos. É a forma que você está se apresentando para eles. Eles nos ouvem com os olhos. Então você tem que pregar gesticulando, se movendo, claro, sem exagero, né? Sem andar demais, se movimentar demais, ficar todo elétrico, mas se movimente, né? E isso vale também para as palavras. O tom de voz tem que variar, hora alto, hora mais baixo, hora normal. E aí, e assim, a gente precisa considerar que tem uma grande palestrante no Brasil que eu não consigo ouvi-la, porque ela assim, ela vai para um lado para o outro. Ela não é pregadora, mas ela está num campo, um campo de coach, né? Mas assim, ela fica indo para um lado para o outro, para um lado para o outro. Então assim, eu fico imaginando o público que está ouvindo ela, o que eles vão fazer? Eles vão fazer assim, assim, o tempo todo. O exagero não convém. Então é exagerado. Eu, particularmente, eu me movimento ali mesmo no círculo do púlpito, a não ser quando eu chamo o povo para frente para orar. Aí já é diferente. Mas vamos lá. Nessa porcentagem aqui, o público ele é atingido, o público-alvo. Então não fique que nem uma estátua e também não fique andando demais. Vamos ter equilíbrio, tá? Se você buscar se policiar com relação a isso, a partir de hoje, você vai ver que haverá uma entrega maior. O público que está lhe ouvindo, eles vão ter mais apreço por lhe ouvir. Eu já cheguei aí aqui nas redondezas de Santa Catarina e algumas pessoas dizerem, eu vou com você porque elas gostam de me ouvir. Então, assim, se elas gostam de me ouvir, é porque elas conseguem receber essa mensagem que eu transmito. Mas vamos seguir. Toda vez que um orador for falar, ele vai ter uma forte concorrência. Gente, pelo amor de Deus, em igrejas pentecostais, primeiro, não é nem essa aqui que está no PDF de vocês, gente. A primeira concorrência que a gente tem nas igrejas pentecostais é as crianças correndo no meio da igreja. E assim, a gente tem muita concorrência. Tem o celular, tem barulhos externos. Por exemplo, às vezes a gente está pregando em igrejas pequenas, passa um carro de som metralhando. Eles não respeitam o ambiente de igreja. Moto com aquela descarga do Satanás, né? A gente, porque aquilo ali foi o cão que inventou, pelo amor de Deus. Mas a gente também vê pessoas andando. Gente, o povo sente sede fora do comum na hora da mensagem. Eu fico assim, revoltada. Eu digo, mas como é que pode? Outra coisa, carro, moto, celular. O povo fica aqui no celular, mexendo no celular na hora da mensagem. Porque se a mensagem estiver sendo ruim, o que eles vão fazer? Vão levantar o dobro, vão ficar no celular o dobro, vão ficar conversando o dobro. E você vai ficar ali falando sem ter uma atenção do público. Então, a gente precisa entender que a gente tem que ter um domínio sobre isso. Então, para você ter domínio nesse momento, o que você vai fazer? Eu, particularmente, já faço isso. Na hora que eu pego o microfone, eu peço atenção dos pais para com os filhos, peço atenção dos jovens para não ficar levantando e saindo das crianças. E já cheguei em lugares onde o vocalzinho das crianças fica aqui, aí eu digo, agora as crianças vão prestar atenção na palavra, né, a criançada? E às vezes eles ficam mais reverentes do que os adultos. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter cuidado. Igreja não é lugar... E assim, eu falo, ainda que eu não volte no lugar. Porque se eu não voltar, eles não estão rejeitando a minha mensagem, eles estão rejeitando a mensagem de Cristo. Por exemplo, tem igrejas que, na hora da mensagem, a criança está comendo xilito, comendo pipoca, os pais estão dando celular para a criança assistir a galinha pintadinha na igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque isso não é brincadeira. Você tem que falar com a sua família, com a igreja. Olha, você vem com a sua família cultuar,
Então saiba de uma coisa, esse culto aqui público é a extensão do culto da sua casa. Se na sua casa você orou, teve reverência com o Senhor, eu sei que você vai sair daqui recebendo uma palavra, você vai sair daqui alimentado pela palavra, e aí você vai ter entregue um culto racional e recebido de Deus também. Mas se você veio aqui como espectador, e eu já vou atraindo o povo, atraindo a atenção deles, e aí eles se sentem na obrigação de parar para ouvir. Ainda que eu sei que hoje eu entrego uma mensagem com assertividade, mas ainda que não fosse assim, o povo, com certeza, pela forma como eu falo no início, eu já jogo a responsabilidade para eles. Olha, eu não vou sair daqui responsável pela tua vida, pela tua comunhão com Deus, porque eu estou trazendo uma palavra para você e você precisa ter discernimento de que esse momento é tempo de ficar atento. Né, Cristian? O Cristian não faz isso, não. Mas o Cristian disse que quando ele pega o microfone para pregar, é menino chorando. É criança correndo. Por exemplo, a Presbiteriana é uma igreja bastante silenciosa. E eu já vi vídeos do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes. Gente, pelo amor de Deus, crianças gritando na hora da mensagem. E cadê os pais nessa hora, pelo amor de Deus? E sem contar que, por exemplo, tem uma pessoa aqui do lado que ele quer prestar atenção no culto. E aí o que acontece? O pai coloca os meninos para ficar pulando, correndo, passando, indo e voltando. Isso é uma falta de caráter. Caráter de cristão mesmo. Então, assim, você precisa chamar a atenção do povo nesse momento. Irmãos, é o seguinte, eu não concordo, né? Quando o povo diz que chegou a melhora do culto, que é a palavra. O culto é bom como um todo. O culto é um todo, não é o momento ali da palavra. Mas, enfim. Outra coisa. Tendo essa noção, o que a gente vai fazer, Christian? Da concorrência. Ah, tá. Você tem que superar a concorrência. Você tem que procurar ser bom e a sua palavra tem que superar todos esses fatores aí de atrapalho à pregação. Então procure fazer um bom trabalho tanto na parte técnica da pregação como na espiritualidade. Um pregador cheio do Espírito Santo, todo mundo para ouvir. É forte. Uma outra coisa, nós estamos ficando cada vez mais visuais e menos auditivos. Sendo assim, o que a gente pode fazer com relação a isso? Traga ilustrações, se você puder. Se você for, por exemplo, ministrar um seminário, uma conferência, então busque ilustrar para que os ouvintes eles tenham uma melhor assertividade no recebimento dessa mensagem. Porque às vezes você quer ilustrar algo que aconteceu lá no tempo de Israel, no tempo do povo atravessando o Mar Vermelho. Se você tiver esse recurso e a igreja tiver um data show, então busque utilizar-se desses recursos. Sim. E outra coisa, é importante o pregador ter sabedoria de quando estiver pregando, surgir, por exemplo, uma criança chorar. Você tem que saber contornar aquilo com sabedoria para não constranger os pais, não deixar eles numa saia justa, né? Uma vez eu estava pregando e uma criança começou a chorar alto mesmo, né? Tinha nem como pregar daquela forma ali. E eu fiz assim com o povo, imagina Jesus nascendo agora. E aí o povo todo mundo começou a rir, né? E a criança até pode chorar. Quando a pessoa começou, ele tá nascendo agora, olha a criança chorando aí, ó. E aí, pronto, contornei a situação, todo mundo riu e eu continuei pregando e tudo saiu bem. É porque ele fez isso para chamar a atenção dos pais, que tem muita gente, a igreja tá cheia de gente sem noção. Se é um bebê, você não tem como, né, mudar a situação, mas pelo amor de Deus, o pai tem que levantar, a mãe tem que levantar, ir para uma salinha ou ir lá fora, acalmar a criança para poder voltar. Não tem como uma criança ou uma pessoa tagarela ficar conversando na hora do culto, atrapalhando o culto dos outros, porque tem gente que não vai à igreja cultuar. Tem gente que vai à igreja só conversar, marcar encontro com o namorado. Mas tem gente que vai na sinceridade para entregar um culto racional ao Senhor. Uma outra coisa, você precisa procurar escrever em um caderno, no seu bloco do celular. Eu não concordo muito assim com o bloco do celular, né? Mas se você não tem como levar para a igreja um caderno, uma caneta, escreva. Escreva tudo o que aprender acerca da Bíblia naquele culto. Aí você vai saber se você realmente está numa igreja saudável. Né? Então, assim, tudo que for falar de teologia, de Bíblia, de curiosidade, tudo que for aplicado naquele sermão, busque anotar e ter essas referências. Com o tempo, você vai ter um monte de ideias, você vai saber se sobressair no momento de uma mensagem. Porque, por exemplo, aconteceu uma situação atípica. A gente uma vez foi pregar numa igreja, eu fui convidada para pregar num congresso, na cidade de Santa Helena de Goiás, e eu ia pregar no dia seguinte. E o pastor me chamou para ir no dia anterior, porque ele iria fazer um jantar e tudo mais, e nós fomos.
Chegando lá, eu vou deixar meu marido explicar, mas chegando lá, a pregadora, ela foi apresentada pelo pastor como sacrifício. Ela vai ser como foi que É a ele falou? O cordeira cordeiro que vai ser imolado, sacrificada. sacrificado aqui nessa noite e tal. Gente, aconteceu uma situação fora do comum. Aí o que eu fiz com meu esposo? Chegando em casa, nós fomos analisar aquilo conforme a nossa visão, conforme o que a gente entendeu daquela situação, para que se por acaso aconteça de que a gente seja pego numa situação como essa, a gente saiba se sobressair. Fala aí, Cristian, como foi? Aí o momento mais complicado para ela, para a pregadora, é que tava passando um bêbado, né, na rua, um bêbado drogado, alguma coisa assim, e ele tava assistindo o culto lá de fora da calçada. E aí ela viu ele lá fora e chamou ele para dentro, desafiou ele para ele se converter, desafiou ele para ele sentar e ouvir a palavra. E aí esse cidadão que entrou para atrapalhar o culto, né, que ele não estava normal, estava bêbado ou drogado. E aí ele começou a desafiar também a pregadora. Começou a peitar ela, enfrentar ela, e ela rebatendo, respondendo, e começou um conflito ali. E os pastores, é uma festa, né? E os pastores que estavam lá começaram a conter o cidadão, e foi feio demais para ela. Para ela terminar a mensagem foi muito complicado, ela chorou de emoção ali, mas chorou de nervosa, né? E foi muito difícil para ela. Se ela tivesse ficado na dela, pregando a palavra até o final, não teria acontecido nada daquilo e o culto seria uma bênção. Gente, foi às vias de fato. Ele saiu de lá dizendo que ia chamar a polícia. Foi uma situação muito constrangedora. E a gente também ficou constrangido. Eu, na verdade, saí, né? Fui lá para fora, fui pro espaço, né? Que ele tinha preparado. Eu disse, Deus, eu tô me sentindo mal, eu não posso fazer nada aqui, né? Então, assim, ele falou da aparência dela. Ela falou que ele estava endemoniado, né, Christian? Sim. Ela chegou a colocar a mão nele, dizendo que ele ia cair endemoniado. Gente, nós precisamos ter controle nesses momentos, né? A gente tem que saber contornar essa situação para não ficar feio pra gente. Porque eu falei para ele, eu disse assim, pastor, sinceramente, o senhor, como ele era nosso amigo, né? Eu acabei confrontando ele por ter falado que ela seria um sacrifício que seria entregue ali naquela noite. E assim, com ela eu não falei nada. Porque eu não tinha intimidade com ela. Mas, gente, a gente precisa aprender com essas lições. E se você puder anotar, registrar tudo isso, é muito importante. Porque aí você vai conseguir enriquecer seus sermões também, né? Você vai trazer exemplos negativos que aconteceram, por exemplo, quando você for ministrar num seminário, você pode expor tudo isso para que isso sirva de crescimento também espiritual para as pessoas e aprendizado. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre regras de oratória. Como é que você deve falar? Você deve falar sempre em pé para ser visto. Foi me dito, foi me trazida essa informação, eu particularmente nunca participei, mas eu soube que nos eventos da CGADB, nos eventos de mulheres, a presidente, né, ali das mulheres, ela acaba sempre falando sentada. E às vezes isso não é bom, né, Christian? Porque quando a gente fala sentado para um público de igreja, as pessoas elas tendem a relaxar mais, né? Ela tá ali vendo ali relaxada, elas vão relaxar também. Então é bom sempre falar em pé para ser visto, falar alto e bem postado para ser ouvido, falar pouco para ser aplaudido, né? Isso em eventos de assim, externos, né? As pessoas que não são crentes, às vezes, tem algumas igrejas que você fala e as pessoas aplaudem, mas assim, se você for exaustivo, como eu falei ontem, na entrega dessa mensagem, você acaba sendo cansativo para o povo. Quando você fala pouco, não é o povo te aplaudir só, é o povo ir lá e reconhecer, nossa, eu aprendi muito com você. Se você entrega tudo na primeira vez, o que você vai entregar quando você voltar na segunda? E por fim, fale com profundidade, para que as pessoas queiram saber mais sobre você e sobre a pregação da mensagem, a entrega dessa mensagem, a forma de pregação que você utiliza. Não é isso, Christian? Perfeitamente. Essas regras aí incorporam a pessoa de Cristo. Jesus cumpria essas regras aqui com rigor, né? Paulo também. Então, falar com profundidade é o mais importante daqui. Que o povo leva a profundidade no nosso ensino. Isso é muito importante. Verdade. E o que não fazer no púlpito? Gente, isso é muito importante para quem prega, pelo amor de Deus. A gente tem visto cada aberração, né, Cristian? Isso. Meu Deus. O povo querendo fazer vergonha. Em primeiro lugar, gente, não envergonhe ninguém. A Bíblia diz que a gente não deve fazer nada por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não envergonhe ninguém. Porque fulano chegou agora. Porque o pastor me deu 15 minutos. Gente, se o pastor der 15 minutos, meia hora, 20 minutos, use o tempo que ele lhe deu.
Acontece algumas vezes de você passar 5 minutinhos a mais, ou você entregar o microfone 5 minutos a menos do tempo que foi dado, mas, por favor, não constranja ninguém. Até porque depois que o próximo pegar o microfone, você pode ser o próximo a ser envergonhado. É verdade. Eu já vi casos, por exemplo, de as pessoas ficarem se degladiando, jogando piadinha. E púlpito não é lugar para isso, pelo amor de Deus. Se você fizer isso, não diga que estudou comigo. Outra coisa, não desabafe. Ai, gente, que hoje eu não tô bem. Ai, gente, que eu nem queria. Ai, eu acho isso ridículo. Ai, eu nem queria oportunidade, não tava nem esperando. Ai, gente, eu não sou pregador. O pastor insiste, eu não sei pregar. Gente, você não sabe, não aceite. Diga que não. É melhor você dizer que não vai do que você aceitar a oportunidade e ir pro púlpito expor as suas fraquezas, colocar diante do povo as suas mazelas. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não gosto de fulano. Ah, porque tem gente aqui que... Foque na palavra. Esqueça essas questões secundárias. Nem secundárias não são bem periféricas mesmo. Foque na palavra. Você tem 5 minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos, não interessa. Pega um texto bíblico, explique e aplique e pronto. Oi. Outra coisa, não xingue. Gente, não sei se vocês já viram, né? Tem um monte de meme, eu vou depois colocar no grupo. Tem um monte de gente que faz meme com o pregador xingando. Gente, um pregador que xinga no púlpito é porque ele vive xingando em casa, tá? Então, assim, uma coisa é você falar uma palavra, por exemplo, você fala uma palavra desgraça. Você tá abordando uma situação e tal, e aí você fala isso, não é nem bom falar, mas por acaso você fala o que é desgraça, é falta de graça. Né? Então, assim, ainda assim não é bom falar. Mas quando você fala isso, você choca o povo. Aí o povo para pra ouvir o que você tá falando. Mas eu digo uma coisa, não xingue. É feio. Sim, Tito 2,8 diz que o presbítero, o bispo, deve ter uma linguagem sã, sadia e irrepreensível. Então ninguém pode lhe repreender pela sua linguagem. Então, outra coisa, não esqueça de ser educado e agradecido com a liderança. Quem me ouve pregar sabe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se não tiver em pé, eu peço para ficar em pé em reverência à santa palavra de Deus. E ali eu peço, abra o texto, tal. Quando a pessoa localiza o texto, eu já vou agradecendo. Eu sempre falo, eu sempre uso essa palavra. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao pastor. Aí fala o nome do pastor, o nome dos líderes. Se tiver um grupo comemorando o aniversário do grupo, eu quero louvar a Deus pela vida desse grupo, que é uma bênção para essa igreja. E assim eu faço meus agradecimentos, agradeço meu esposo quando ele está comigo, ou meus filhos, apresento e vamos para a Bíblia, porque o importante é você fazer o que você foi fazer ali, que é pregar. Mas assim, nem muito tempo, nem nada. Porque tem gente que é extremista. Ah, não vou gastar muito tempo agradecendo a liderança, então não vou falar nada. Não, seja equilibrado. Pegue o tempo, seja educado, agradeça, não esqueça. Você deixa a porta aberta quando você honra a liderança que lhe convidou para estar ali naquele lugar. Uma outra coisa. Falei já, mas vou repetir. Gente, não passe do horário. É feio. A maioria das igrejas tem idosos. E quando tem idosos no ambiente, o culto tem que terminar mais cedo. Aí o povo fica medindo o termômetro, né? Quando tava no mundo, ficava 2, 3 horas da manhã, 4, 5, amanhecia o dia. Gente, o termômetro é o mundo. Não. Lá em Eclesiastes 8,5 diz que o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Então o sábio sempre sabe o tempo das coisas e o modo de fazer elas. Olha aí. Então, tenha sabedoria com relação à questão do tempo. Não passe do horário. Outra coisa, não fique de chavões. Gente. Frase de efeito não tem efeito. Fala uma aí. Quem veio para adorar, quem veio receber a sua bênção. E tem frase que até a frase tá errada, né? Como essa, né? Quem veio receber a sua bênção. Isso gera crentes consumidores. Da igreja você vem para doar, dar adoração a Deus, dar a sua oferta, dar a sua vida, dar a sua atenção para a palavra. E se você criar no povo uma mentalidade de consumidor, eu vou na igreja para receber, isso está errado. Gente, é incrível, mas a gente precisa dizer isso. Não fique batendo forte no púlpito. Por exemplo, quando eu vou pregar numa igreja que o púlpito é de madeira, se tem crianças dispersas, o que eu faço? Eu bato no púlpito para chamar a atenção. Mas se o púlpito é de vidro, esses dias me falaram, uma pessoa, um pregador famoso, que foi numa igreja e quebrou o púlpito na igreja. Pois é, não bata em púlpito de vidro, tá? Se quiser bater um pouquinho assim, pega alguma coisa de metal, alguma coisa de vidro também, uma aliança, para dar uma batidinha assim só, já que você quer bater, né? Mas não bote força, né, no vidro, porque já tem muitos casos de pregadores que quebraram púlpitos de igreja de vidro. E outra coisa, não fique gritando. Gente, tem gente que parece que nunca viu o microfone. Agora mesmo nos Gideões veio
uma dupla aí que nem tava no cartaz para pregar e ele trouxe um outro indivíduo para cantar. Eu sei que a aula tá sendo assim diferente hoje, gente, porque tem umas coisas que não tem como não rir, tá? Aí o que que aconteceu? O cara chegou fazendo assim no microfone, ó. Chá! E eu digo, o que é isso que ele tá fazendo? Gente, primeiro, é um gesto obsceno. Segundo, é algo que é totalmente ridículo para uma pessoa que está num evento tão grande. Ele está demonstrando um total desprezo por aquele púlpito, por aquela igreja, fazendo algo desse tipo. Você não precisa gritar, que quem está ali ouvindo não é surdo. Se for surdo, eles não vão ouvir com o seu grito. E a pessoa tava quietinha antes, depois pegou a unção do microfone, né? Claramente. Isso é ridículo. Principalmente no meio neopentecostal tem muito isso. Os cantores, quem canta? Tá sentadinho aqui, para Deus, amém e tal. Ou então mexendo no celular, pegou o microfone, se transformou. Gente, isso aí não é presença de Deus. Isso aí é algo que você precisa analisar direitinho o que é. E se você puder, confronte essa pessoa. Outra coisa, gente, no máximo, altere sua voz. Eu, vira e mexe, eu altero a voz. Eu falo mais alto, porque eu quero chamar a atenção do povo. E tem lugar que realmente o povo é triste. O povo tá frio. O povo tá te julgando. O povo tá querendo que você termine. O povo tá querendo ir embora. O povo tá... Porque assim, o povo é consumidor. Tem igrejas que se você não for descer do púlpito e sair entregando profecia de um para outro, eles ficam assim. Com bocejos, mexendo no celular, levantando e saindo, te desprezando para você finalizar logo. E isso não é saudável. Então você faça a sua parte, altere a voz quando você quiser enfatizar alguma coisa, mas tenha esse critério de, pelo amor de Deus, não saia por aí batendo em púlpito de vidro. Tome cuidado, você pode se acidentar feio. Uma outra coisa, não esqueça de sempre terminar com o evangelho. Foi aquilo que a gente abordou na primeira aula e o Christian vai falar mais um pouco sobre isso. Qualquer parte da Bíblia que se pregar, você tem que terminar com Cristo, você tem que terminar com o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação, a verdade que Jesus morreu e ressuscitou para o nosso perdão, para a nossa justificação. No grupo nós colocamos o exemplo hoje, mas você pode pegar qualquer texto da Bíblia. Até em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, você tem como você terminar a mensagem com o Evangelho. Você tem que criar a ligação ali com Cristo, com o Evangelho, isso é muito importante. Se está pregando sobre os 10 mandamentos, tem como fazer conexão com o Evangelho, sim. É só procurar ali, na primeira aula, nós damos ali os parâmetros, né, de como pregar, por contraste, temas longitudinais, enfim. Compre o livro do Brian Chapman, Pregação Cristocêntrica, e outro sermão dele, outro livro dele é Pregação, Cristo como sendo a pregação. Então isso é muito importante também. O sermão cristocêntrico, isso é muito importante. Compre livros e leia esses livros. Uma outra coisa, não esqueça de contextualizar a mensagem ao local geográfico do povo. Como que se dá isso? Nas igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, Jesus fez isso. Ao entregar a mensagem lá, Jesus pegava aspectos geográficos da cidade e correlacionava com verdades espirituais. A igreja de Pérgamo, lá na cidade de Pérgamo, tinha um trono, uma construção feita em forma de trono. Então, e aquele trono ali era um centro de idolatria pagão da época. Então Jesus fala assim, lá onde você habita é o trono de Satanás. Então Jesus espiritualiza as coisas que haviam ali. Na igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, havia a questão da água morna. Na cidade de Hierápolis havia água fria, na cidade de Colossos havia água quente, mas em Laodiceia havia águas mornas. A água que chegava de Hierápolis e que chegava de Colossos, chegava lá morna. Saía fria, chegava morna. Saía quente, chegava morna. E Jesus fala assim, vocês são igual essa água aí que vocês bebem. Água morna, água ruim. Vocês são igual essa água. Só serve para vomitar. Então, Jesus, onde você for pregar, você pode estudar um pouquinho sobre a cidade que você vai pregar, descubra as coisas mais importantes da cidade, a economia, aspectos turísticos e correlacione isso com a sua pregação que você vai pregar. Isso é muito importante. É claro que você não vai fazer isso sempre, mas na medida do possível, né, quando der, busque fazer isso. Uma outra coisa, não esqueça de atacar os ídolos do seu público. Isso é muito importante. Você vai pregar para jovens? Quais são os ídolos dos jovens? Você sabe? Eles estão buscando dinheiro, fama, poder, sucesso, sexo. Então isso é o que eles estão pensando. Isso são as tentações deles. Então ataque isso. Quais são os ídolos do povo de meia idade? Questão da acomodação, do trabalho, da estabilidade. Ataque esses pecados da meia idade. Você prega para idosos? São outros ídolos. Então você vai buscar os pecados do público que estão ali.
É forte. Outra coisa também, gente, que eu já vi pessoas fazendo, cuidado, pelo amor de Deus, com excesso de conteúdo. Uma vez a gente foi numa igreja e tinha um pregador que era uma bênção. Meu esposo nunca tinha ouvido ele, eu já tinha ido em vários eventos onde ele estava, porque às vezes nossas agendas não coincidiam, né? Eu ia para um lugar e ele ia para outro. E aí chegou lá esse pregador, e aí o que aconteceu? Ele começou a querer pregar de Gênesis a Apocalipse, passando por todos os livros da Bíblia, todos os acontecimentos. E o povo começou a ir embora. Devagar, né? Não tem como. Excesso de conteúdo não dá certo. É melhor se plantar 4, 5 sementes na terra do que um saco de feijão no asfalto, né? Não vai nascer nada. Não tem terreno para plantar ali. Então tem que ser algo com profundidade. Fale pouco, mas fale com profundidade e insista naquilo que está apontando. E cuidado com o excesso de ênfase ou nenhuma ênfase. Isso. Você pega uma verdade e enfatiza só ela. Ou então, se para pregar outro ponto, você não enfatiza nada daquele ponto. Tem que equilibrar as partes. Tudo tem que ser feito com moderação, com proporcionalidade. Outra coisa são os inimigos imaginários, combater ideias ou pessoas que não estão no local. Tem pregador que vai pregar numa igreja, todo mundo é simples, todo mundo é, digamos assim, crente, todo mundo ali serve a Deus, e aí ele começa a bater na ideologia de gênero, começa a bater no homossexualismo. Ali naquela igreja não tem ninguém com aquele pecado, não tem ninguém, ali não tem nenhum esquerdista, ali não tem nenhum marxista, ali não tem nenhum, mas ele fica mais batendo em coisas, sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que todo mundo ali não está naqueles pecados, e sabe que todo mundo vai glorificar Deus ao ele bater naqueles pecados. Então o que ele quer, na verdade, não é bater nos pecados, nesse pecado. Ele quer que o povo apoie ele. Ele quer que o povo glorifique, por quê? Porque não tem ninguém ali com aquelas ideias. Não tem ninguém ali querendo abortar. Não tem ninguém ali querendo ir para o homossexualismo. Então, você tem que bater nisso aí, onde tem gente que estão praticando isso. Eu achei interessante o que ele disse, porque mês passado eu fui para São Paulo e preguei numa igreja, e o pastor da igreja que eu ia pregar no dia seguinte, ele estava lá. E aí, quando nós fomos para casa, ele me hospedou, ele disse assim, missionária, tudo que você pregou ali serviu para aquela igreja, mas se você pregasse aquela mensagem na minha igreja, o povo ia ficar assim, tipo, nada com nada que essa mulher tá falando, que a gente não tem esses problemas aqui. Ele falou, a igreja é uma igreja unida, o povo é uma bênção, todo mundo se trata bem, todo mundo se respeita. Então a gente tem que ter muito cuidado e análise. Amados, se nós tivermos discernimento espiritual, nós vamos saber entrar e sair em qualquer lugar, porque o próprio Deus falará na nossa boca. A questão é que a gente quer impressionar. Tem pregador que gosta, né? Eu quero falar difícil. Oh, pelo amor de Deus. Fale da linguagem do povo sem cometer os seus erros. Outra coisa é você não discernir o público, que é o que a gente já está falando, né? Ou o nível das pessoas. Por exemplo, tem pessoa, você vai pregar no interior. A maioria das pessoas trabalha na roça, a maioria das pessoas são simples, elas não estudaram. Aí você chega lá querendo falar palavras difíceis. Gente, isso aí é uma borsalidade. Isso demonstra que o pregador está despreparado. Jesus foi conversar com Nicodemos em João 3. A conversa dele foi totalmente teológica, com base no Antigo Testamento, com base em conceitos meio difíceis, novo nascimento, nem ele entendeu. Mas quando ele foi conversar com a mulher samaritana em João 4, no capítulo seguinte, a conversa foi outra. A conversa parte de um ponto de contato em comum. Qual era o ponto em comum entre eles? A água. Jesus estava com sede, Jesus começou a conversa pela água. Algo bem muito simples, que ela entenderia na hora. Então, e dali ele desenvolveu uma conversa espiritual. Então, ela entendeu tudo. E se ele fosse aplicar a conversa de Nicodemos com a conversa com a mulher samaritana, não ia dar certo. Então, cada pessoa é de um jeito. Nicodemo era teólogo. Mulher samaritana, mulher sem instrução nenhuma. É forte. E esse próximo tópico, gente, que eu vou abordar com vocês, eu confesso que às vezes eu tenho assim, uma certa dificuldade, que é falar muito rápido ou muito devagar. Eu, particularmente, se for um assunto que eu tenho total domínio, eu consigo até falar um pouco mais devagar. Se for um assunto que eu tô assim, meio que temendo cometer algum deslize, aí eu tenho a tendência de falar mais rápido, para não perder o fio da coisa ali e tentar transparecer e entregar a mensagem com rapidez, com segurança, e isso às vezes é perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala. Eu estou procurando me policiar com relação a isso. Embora eu já fale mesmo mais rápido. E às vezes as pessoas olham e reclamam, questionam, né? Porque cada pessoa ela está adaptada a ouvir mais devagar, mais rápido, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E eu estou buscando melhorar nesse aspecto. Uma outra coisa é o excesso de ironia. Gente, tem gente que vai para o púlpito só ser irônico. Isso é muito chato, né?
Aqui e acolá, você pode ser irônico. Agora, toda hora, direto, isso cria uma antipatia no povo com a sua pessoa. Outra coisa, cuidado com dramatização exagerada. A gente está falando no curso Ministério da Pregação sobre o que não fazer no culto, Isso. não é isso? Cuidado com dramatização exagerada. Teve um pregador que eu vi pregando num certo congresso, que ele, para ilustrar que ele não é nada, para ilustrar que a roupa dele não era nada, que ele não estava se vangloriando da roupa dele, ele rolou no chão, e o povo, né, caiu em euforia, né? O povo ficou ali glorificando, pulando, e ele rolando no chão para mostrar que ele é pó, para mostrar que ele não é orgulhoso, para mostrar que a roupa dele não é chique. Precisa de tudo isso. Isso aí é pessoa de gente que tá recorrendo a recursos Inexistentes, né? que não precisa, porque a pregação dele, ele estava pregando e o povo não estava reagindo como ele queria. Aí ele apelou para esse recurso para ver se o povo reage como ele gostaria que o povo reagisse. Infantilidade de pregador. E principalmente pentecostal, porque os pregadores, a gente, com todo respeito, eu sou pentecostal, mas no nosso meio tem cada pessoa. Muito Como diz o pastor César, Deus tem cada filho. Temos que ter autocrítica e ver que há muitos erros no meio pentecostal. Não vou nem falar do meio neopentecostal, que aí já é demais. Mas no nosso meio ainda tem muita coisa para amadurecer. Os pregadores precisam estudar mais, amadurecer mais, se portarem com elegância, com postura, com sabedoria, porque isso vai evitar muita coisa. Uma outra coisa, Matos, que a gente precisa buscar fazer é evitar falar difícil. A gente já falou sobre isso, né? Mas está aqui no PDF, eu preciso trazer para vocês. Gente, falar difícil não é exatamente você conseguir chegar ao cerne daquilo que você quer falar. Falar difícil. Eu quero mostrar que eu estudei, que eu fiz teologia, pelo amor de Deus. Fale na linguagem do povo, sem cometer erros. Exatamente. Então, pessoas que estão lendo bastante, estão entrando no mundo da leitura, elas estão aprendendo, claro, novas palavras. Só que elas ficam na ânsia de mostrar ao povo que elas estão aprendendo novas palavras. E isso como eu estou dizendo, uma infantilidade, né? Você vai amadurecer, você vai começar a parar de falar essas palavras difíceis depois, mas por hora, você está começando a ler muito agora, não cai na tentação de exibir o seu conhecimento agora, né? Não precisa exibir nada, é só explicar o texto e aplicar. Foca nisso. Senão, você vai cair no exibicionismo, vai criar um certo distanciamento do povo, porque estão vendo que você está querendo impressionar. Se o povo perceber que você está querendo impressionar, você cria uma distância para ele, uma barreira. E isso só mostra também despreparo, né? Eu tenho uma amiga que é radialista, ela fala assim para mim, Ruth, manda aí para mim umas palavras difíceis que eu quero falar hoje no rádio. E, gente, pelo amor de Deus. Agora também tomar cuidado com a linguagem muito metafórica. O que seria isso, Cristian? Usar muitas imagens, pregar apenas por imagens, né? Falar muito de coisas que você consegue visualizar, né? Sobre as metáforas bíblicas e as imagens não bíblicas também. O que é uma metáfora? É uma comparação que não tem o nome como, né? Jesus é o pão da vida, ele falou, eu sou o pão da vida. E você fala demais, de maneira até, como é que eu não vou falar? Criptografada, sabe? Que poucos entendem. É tudo encriptado assim, que fica difícil o povo entender do que você está falando. Então explique. Se falou um termo difícil de falar, explique logo em seguida. Outra coisa, hoje eu estava numa mesa de comunhão com algumas irmãs e uma irmã falou assim, eu estou impactada com a mensagem que você pregou ano passado da minha igreja. E eu não lembro mais qual foi. Só que ela falou assim, só que enquanto você pregava, tinha um monte de gente murmurando perto de mim. Porque aí ela trouxe, né? Não, você falava sobre esposa, como a esposa deve tratar o marido, como o marido deve tratar a esposa. E ali as pessoas ficaram murmurando, eu não vou fazer isso com meu marido e tal. E aí ela disse assim, missionária, eu quero lhe agradecer por isso, mas eu queria que a senhora acreditasse no que eu vou lhe dizer. As pessoas não concordam 100% com a senhora. Eu digo, ai, que bom. Não espere isso, né? Nunca espere que o povo vai concordar 100% com você. Tem muita coisa que o povo não vai concordar, mas não se desespere com isso. Pode ser fiel ao texto bíblico, à Bíblia como um todo. Se você for fiel à Bíblia, não interessa quem vai discordar de você. Se você for fiel, pronto. E outra coisa, gente, eu conheço um pastor, nós conhecemos, né? Que toda vez que ele vai pregar, ele sai falando um monte de nome de autores. Ele quer mostrar o conhecimento dele. E através disso ele fica citando Spurgeon. Ele não cita Spurgeon, ele fala o nome de Spurgeon todo. Charles Haddon Spurgeon. Muito rápido ainda.
A gente tem o costume de ouvir falar sobre Lewis, a gente vê as pessoas falando C.S. Lewis. Ele fala Clive Staples. Lewis. E muito rápido ainda. Então, assim, Ninguém vai gente, entender. é desnecessário. Toda vez que você for pregar, você vai citar um monte de nome de autor. Pra quê? Qual é a finalidade? Qual é a real intenção sua, a sua real motivação de ter que estar sempre usando os mesmos artefatos, né? Então, tome muito cuidado com isso. Outra coisa, não diga nunca que não preparou nada. Gente, eu congrego numa igreja grande, onde todo mundo tem vontade de ter uma oportunidade. E um dia o pastor chama a irmã que trabalha com as mulheres na segunda-feira. E essa mulher chega e diz assim, não preparei nada. Eu desanimei na hora. Porque ainda que você não tenha preparado, ainda que você tenha sido pego de surpresa, não demonstre desequilíbrio. Porque isso só queima o teu filme e o avanço do teu próprio ministério. E pregador sempre tem que andar preparado. Um policial, ele pode estar paisana. Ele sempre vai estar preparado para a guerra, para o combate. Então é assim, pregador é igual policial, tem que estar sempre preparado. Estevão, lá em Atos 6, ele estava normal aqui, andando. Aí pegaram ele de surpresa, prenderam ele e fizeram ele falar, discursar as questões do que ele acreditava. E ele começou a pregar em Atos 7, começa o sermão dele, Atos 7:1 até Atos 7:51. E ele prega ali, ele discorre sobre todo o Antigo Testamento, começando de Abraão e vai até Salomão. Ele é interrompido, ele vai para Cristo. Mas se não tivesse interrompido ele ia até chegar em Malaquias. Por quê? Era um homem preparado, era um homem que estava cheio da palavra, era um homem que estava cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então é assim que tem que ser o pregador. Toda hora está preparado para pregar. Uau! Outra coisa, não deixe de aplicar o que você leu, pelo amor de Deus. Tem gente que lê Salmo 23 e vai falar de Gênesis primeiro. Não demonstre dizer que sempre a aplicação daquilo que você leu, daquilo que você falou, daquela novidade teológica que você trouxe. E ainda que você faça, né, uma comparação aqui, outra ali, mas volte para o texto, porque isso aí é falta de preparo. Cuidado ao pregar os mandamentos sem relacionar esses mandamentos com o evangelho. Um exemplo, qualquer mandamento bíblico aí. Vamos lá, não matarás, não assassinarás. Como é que eu posso relacionar isso com o evangelho? Jesus, em Mateus 5, ele relaciona esse não matar com também o não matar internamente, que é o odiar. Quando você odeia alguém e quer a morte dessa pessoa, você está também cometendo o pecado lá de não assassinato, só que internamente. Né? Jesus falou que odeia seu irmão, já cometeu o pecado de assassinato. Né? Então, e como é que eu posso fazer isso? Jesus não nos chamou para assassinar ninguém. Jesus nos chamou para o contrário. Deus nos chamou para dar vida. Deus nos chamou para conceder a vida espiritual, para pregar a palavra e gerar a vida espiritual no povo. Tá vendo? O contrário. O contraste sempre do contraste sempre nasce a pregação do evangelho. Outra coisa, não confundir os efeitos do evangelho com o evangelho. Isso é muito importante. Por exemplo, um dos efeitos do evangelho qual é? Mudança de vida, né? Digamos assim, uma pessoa que se converte e que gastava o seu dinheiro em cachaça, em droga, com prostitutas, ele agora vai gastar o seu dinheirinho com as coisas da família, com as coisas de Deus. Então vai haver uma certa prosperidade agora na vida dele. Ele vai parar de gastar dinheiro com o que não deve e vai começar a gastar dinheiro com o que deve. Então ele vai prosperar. Ele não é? É um efeito lógico. Mas isso é uma consequência do evangelho. Isso não é o evangelho. O evangelho é o quê? É a pregação sobre a morte e ressurreição de Jesus, é a pregação da vida espiritual, é mudança de caráter, é mudança de destino, é um novo coração implantado em nós. Então é mudança de tudo, de mentalidade. E isso é o evangelho. Isso é pregar o evangelho. Agora, as igrejas neopentecostais por aí têm pregado as consequências do evangelho, prosperidade, um exemplo, e colocado isso como se fosse o evangelho. Verdade. Vem que você vai prosperar. Só Com Cristo falam nisso, né? Então eles pegaram as consequências e colocaram no centro. Tá errado, totalmente errado. Agora vamos passar para a parte da hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação. A hermenêutica bíblica é algo essencial para todo pregador. Gente, é uma matéria que você precisa continuar buscando enriquecer os seus conhecimentos acerca dela. Por quê? Porque sem ela a gente vai cometer erro e vai cometer umas heresias aí, como vocês viram esses dias aí no meu debate. Então vamos agora trabalhar os princípios da interpretação bíblica. Primeiro, a Bíblia interpreta a si mesma. Isso não é novidade para pregador. E a gente precisa ter esse discernimento de que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Perfeitamente.
Todo texto tem o seu contexto histórico, literário, cultural, geográfico e bíblico. Nenhuma doutrina é formada por um versículo só. Toda doutrina ela é formada por um conjunto de textos devidamente interpretados e harmonizados, e aí sim temos uma doutrina estabelecida. Essa matéria hermenêutica, para mim, é a mais importante do curso teológico. De toda a grade das matérias teológicas, essa é a mais importante. E por isso que eu fiz uma pós-graduação em hermenêutica e um mestrado em hermenêutica, em interpretação bíblica, porque daqui nasce tudo. Dessa matéria nascem todas as outras. Se você errar na interpretação bíblica, você vai errar em tudo. Então, essa matéria, foque nela, compre livros de hermenêutica diversos, todo que você achar, compre. Pode ser Entende o que Leis, Manual de Interpretação Bíblica, enfim. É interpretação bíblica? Compre, que você vai aprender sempre. Outra coisa, gente, vamos tomar cuidado em dizer que o texto está dizendo aquilo que nunca foi dito. Ah, porque quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, a água que ele ofereceu foi o sêmen. Que tal? É de Renekiewicz, né? É um herege. É um endiabrado. Então, assim, o texto, ele não pode, você não pode dizer que o texto está significando algo que não está. Nunca pode aplicar o que não está ali no texto, o que não é um desdobramento lógico do texto. Toda interpretação bíblica, todo texto bíblico tem uma interpretação bíblica. Uma. As aplicações são diversas. É igual uma árvore. A árvore tem um tronco, mas tem vários galhos. Então, assim é a interpretação bíblica. Só tem uma interpretação, que é o tronco, mas tem várias aplicações, que são os galhos. Outra coisa, procure saber o contexto histórico-cultural. Dá um exemplo, Christian. Por exemplo, Jesus falou em Marcos 14 que os discípulos iriam encontrar um homem carregando um cântaro, um balde. E Qual versículo, tu lembra? Não, é Marcos 14. E aí eles foram... Mas aí você pergunta, mas isso aqui é para você na sua mentalidade ocidental, moderna hoje? Mas é lógico, né? Iria ter diversos homens carregando um cântaro na mão. Como é que eles iam achar? Como é que eles iam saber qual deles era? Olha a importância de você conhecer o contexto. Vai lá, Cris. Aí não é comum. Naquela época, só mulheres que usavam cântaro. Só mulheres que carregavam balde, cântaro. Então, quando eles falam que vocês iam ver um homem carregando um cântaro, então isso é algo raro de se ver. É igual você achar na rua um homem carregando uma bolsa de mulher. Olha lá. Você acha, mas é raro. Marcos, capítulo 14, versículo 13. Vai aparecer na tela para você. Marcos 14, 13. Explica novamente, Cris, para eles entenderem quão é importante você ter esse conhecimento do contexto histórico-cultural. Isso. E o que vai te dar o contexto histórico-cultural? Bíblia de estudo, comentário bíblico e esse aqui, ó, comentário bíblico histórico-cultural. A Vida Nova e a CPAD tem livros com esses títulos. Comentário histórico-cultural do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Compre essas obras que elas vão enriquecer demais a sua compreensão do texto bíblico. Sabe por que Jesus estava em pé, lá em Atos 7, para receber Estevão? Porque essa era a postura dos juízes quando ia dar a sentença. Quando ia dar a sentença para um réu, eles ficavam de pé e eles davam a absolvição ou a condenação. O povo lá os fariseus e o povo lá revoltado lá de Jerusalém estavam condenando Estevão, estavam apedrejando ele, estavam matando ele. Jesus ficou de pé, sabe para quê? Para mostrar, Estevão, eles estão te reprovando, mas eu estou te aprovando. Eu estou te absolvendo. Eu estou aqui de pé para te receber e mostrar que você é um filho amado. Então, olha como esse contexto histórico-cultural enriqueceu o texto. Porque só lendo o texto, você não vai ter essa compreensão. Mas se você procurar saber sabe onde é que eu li isso? No comentário histórico-cultural do Croiquina da Vida Nova lá. Ele vai explicar Atos 7, 51 à luz do contexto histórico da época. Então, olha como na sua pregação isso vai enriquecer a sua pregação. É verdade. E outra coisa, gente, veja qual é o gênero literário do texto. Isso também é bastante importante. Porque tem gêneros literários específicos no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, o Pentateuco. É o gênero lei. Né? Os livros históricos. É o gênero narrativo. Certo. Os poéticos. É a poesia, né, de Jó até Cantares. Os proféticos. Os proféticos vai de Isaías até Malaquias. Certo. Tem, no Novo Testamento também tem gêneros literários específicos, que tem os evangelhos, tem história, né, que é o livro de Atos, tem as epístolas e tem o livro apocalíptico, né, que é o livro de Apocalipse. Uma outra coisa, gente, verifique se o texto está corretamente traduzido. Para quem não tem o domínio da língua original, grego e hebraico, você vai suprir essa necessidade
tendo várias versões bíblicas, diversas. NAA, NVT, NVI, Almeida Revista Corrigida, atualizada, Almeida Século XXI, enfim, tem várias. Isso é muito importante. A Bíblia de Jerusalém é católica, mas não interessa. O que importa ali é a tradução, a linguagem, que é boa. Certo. Outra coisa, considera as figuras, né, de linguagem, considera a cronologia, a revelação progressiva. A cronologia é a história bíblica. E você tem que procurar saber quando que foi escrito aquele livro da Bíblia. Por exemplo, livro de Salmos. Quando é que ele foi escrito? É difícil precisar. Por quê? Porque é um livro que demorou cerca de 1000 anos para ser concluído, iniciado e finalizado. 1000 anos. Salmo demorou para ser todo ele ser escrito. Começou lá com Moisés, finalizou lá depois do cativeiro babilônico. Ao tempo, muito tempo. 1000 anos. Então, tem salmos lá de Moisés, tem salmos de Davi, tem salmo de Salomão, tem salmo depois do cativeiro. Procure saber quando foi escrito, para você não errar o período. O livro de Reis foi escrito antes de Crônicas, mas ele relata coisas que aconteceram em Crônicas, e Crônicas foi escrito bem depois de Reis. Outra coisa, interprete passagens obscuras à luz das passagens claras. Perfeitamente. O Novo Testamento é que vai lançar luz no Antigo Testamento. Como é que eu sei que foi Satanás que ali incorporou, encarnou, entrou na serpente para tentar Eva? Está na Bíblia. Apocalipse 20 diz que o diabo, a antiga serpente, uma relação com Gênesis 3. Então, a luz vem de Apocalipse. Em Apocalipse temos a revelação de que a serpente era Satanás. Tem que ter cuidado também em não basear doutrinas em textos obscuros ou apenas em um texto. Né, que essa semana eu tive um debate onde a pessoa cria uma doutrina com base em textos que... Primeiro, que o texto não quer dizer aquilo. E segundo, que são textos obscuros, ou ele quer pegar um texto e quer dizer que fazer uma doutrina daquele texto. Isso é perigoso. Se você está com dúvida na interpretação do texto, vá aos comentaristas. E procure saber qual é o consenso dos comentaristas. Né? Qual é o peso maior? Por exemplo, tem um teólogo que defende, 2, 3 teólogos que defendem uma posição. Mas nessa outra interpretação aqui, tem 30, 50, 40 teólogos que defendem outra posição. Então essa aqui parece ser a mais confiável. A da maioria dos teólogos parece ser mais credível, né? Confiável. Um outro erro que muitos pregadores cometem é interpretar a Bíblia sem antes estudar a formação dela. Ou, às vezes, ele estuda a Bíblia, mas não estuda a hermenêutica, né? Bem... Antes de estudar a hermenêutica, é bom estudar a bibliologia, né? Como a Bíblia foi formada, qual foi o processo... Essa é das mesmas matérias do curso de teologia, né? Bibliologia. Procure comprar livros de bibliologia, né? Tem um livro do pastor Dom Gilberto chamado Através da Bíblia, muito bom. Tem um da Vida Nova chamado Introdução Geral à Bíblia, o melhor livro que tem sobre bibliologia. Tem o livro do pastor Severino Pedro da Silva, a Bíblia, né? O livro de Deus, muito bom. Então estude essa matéria de bibliologia, porque estudando isso você vai entender muita coisa. Vai evitar muitos erros. Uma outra coisa que nós não devemos fazer, isso já é um âmbito mesmo espiritual, é você interpretar a Bíblia sem ter uma vida de comunhão com Deus. Gente, isso é inadmissível. Todo bom pregador tem que ter uma vida de intimidade, de comunhão, de entrega, de renúncia para com Deus. O texto para evitar falar sobre isso é 2 Timóteo 2, versículo 7. Lá está a fórmula para se ler a Bíblia. Paulo fala assim para Timóteo: considera o que digo, que Deus te dará entendimento em tudo. Outro texto diz: medita essas coisas que Deus vai te dar esclarecimento. Aqui está a parte humana: meditar o texto, ponderar, refletir, pensar. Qual é a parte divina? Deus vai te dar entendimento, Deus vai esclarecer, mas depois que você meditar, depois que você pensar, ponderar, refletir. Primeiro você medita, depois Deus te esclarece. Aí você quer que Deus te esclareça só na leitura. Não vai acontecer. Outra coisa, interprete a Bíblia correlacionando a lei e o evangelho. Porque tem gente que quer aplicar, né, coisas da lei sem entender, sem conhecer como que isso se dá nos dias de hoje, através da vida de Cristo ao mundo. Então, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento e vice-versa. Ambos se interpretam. E você não pode pegar coisas, mandamentos do Antigo Testamento ali e isolar ele do Novo Testamento, que fica difícil. É assim que nasceu as heresias do sábado, é assim que nasceu várias heresias aí
da Testemunha de Jeová, que não pode doar sangue. O quê? Pega coisa isolada da Bíblia, distorce e aplica para hoje sem correlacionar aquilo com o Novo Testamento. Fica difícil, não pode fazer isso. Uma outra coisa, um outro erro que alguns pregadores cometem é ignorar a contribuição de toda a tradição cristã de interpretação bíblica na história da igreja. Porque assim, vocês vão considerar, eu preciso, todos nós precisamos, que existem teólogos sérios que falaram determinadas coisas com muita coerência sobre determinada passagem. Então a gente precisa analisar o que eles disseram. A gente precisa considerar o que eles disseram e não querer, não, eu vou abrir a Bíblia, meter o dedo aqui, eu mesmo vou dar minha interpretação. Isso não existe. Não pode. Um comentário que eu indico para você que quer ter acesso, um comentário que te remete a vários outros comentários bíblicos, é o comentário do pastor Hernandes Lopes. Os comentários dele são muito ricos e enriquecedores, porque cada capítulo ele cita vários teólogos, vários comentaristas bíblicos que interpretaram aquela passagem de uma maneira ou de outra, e ele dá a visão de outros comentaristas e dá dele. Então isso é muito bom. Isso enriquece você demais. O bom dele é isso. Cita vários comentaristas. Então, compre os livros do pastor Hernandes Lopes, os comentários bíblicos dele, que você vai ter um acesso a muitas visões no mesmo texto. Uma outra coisa, não interprete a Bíblia ignorando dados básicos e gerais de um livro. Aqui eu quero, gente, eu sei que esse curso não é para isso, né? Eu não estou aqui dizendo que o meu curso ou o meu método é o melhor, mas eu vi uma pregadora, né, que ela criou um curso de pregação e ela fala isso, você não deve usar informações como quando foi escrito, isso é desnecessário. Não é. A gente precisa, gente, todos os pregadores que eu sou assim, eu amo ouvir eles sempre começam falando a data, a autoria, a visão geral do texto, do livro, qual foi o público, qual foi o local que foi escrito. Gente, isso é muito importante, porque tem gente que nem pega a Bíblia para ler, ele vai ler a Bíblia na igreja. Então, quando ele vê que você domina aquele assunto, que você sabe quando que foi escrito, por quem foi escrito, para qual finalidade foi escrito, ele, poxa, essa pessoa aí eu mereço, ela merece ser ouvida, ela sabe, ela estudou, ela se preparou, isso é muito importante, né, Christian? Isso é o que constitui a pregação expositiva. A pregação expositiva começa assim, dados quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, isso é essencial. Outra coisa, gente, as histórias bíblicas, elas ilustram doutrina de modo vivido. Então, assim, todo bom pregador precisa extrair os princípios e as lições e respeitar o contexto. Exatamente. Um exemplo. Deus é poderoso. Isso é um conceito bíblico fiel, doutrinário. Isso. Mas uma coisa é você falar isso, Deus é poderoso, todo poderoso. Outra coisa é você falar que Deus abriu o Mar Vermelho. Na história do Mar Vermelho ali, você vê que Deus é realmente poderoso. Tá claro, tá nítido. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer, abrir o mar. Então, quando você prega sobre que Deus abriu o mar, você está implícito ali, mas você tem que tornar explícito que Deus é poderoso. Se Deus abriu o mar, o que Ele não pode abrir de portas para você? Se Deus abriu o mar, o que Ele não pode fazer essa semana por você? E aí você começa isso é aplicação agora. Então isso é muito importante. O povo começa a absorver aquele conceito que antes era só doutrinário, bem abstrato, agora o povo está vendo que é algo concreto, né? É algo real. Algo que você também precisa considerar é que as poesias hebraicas, maiormente presentes em salmos e em cantares, elas devem ser interpretadas levando em conta a mecânica poética da língua hebraica, que rima ideias e não rima as palavras como no nosso português. E tendo também em mente esses paralelos, esses contrastes, esses complementos, né? E a repetição. A poesia hebraica é bem diferente da poesia nossa, ocidental, portuguesa. Nossa poesia é de rima de palavras. A dele é de rima de ideias, diferente. E as rimas, eles podem acontecer com contraste, complemento. O Salmo 23 é um salmo de complemento. Senhor pastor, nada faltará. A segunda frase completa a primeira. Mas tem outro salmo que é o salmo de... Um provérbio também tem, esse provérbio de contraste. O filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo entristece a mãe. Então, é um contraste. Isso é poesia hebraica. Tem a questão do paralelo progressivo, que é uma poesia de progresso. Uma sentença vai agregando a outra. O salmo primeiro é assim. Né? A cada sentença vai acrescentando verdades no texto ali. Certo. Outra coisa que a gente precisa considerar, para finalizar aqui o tópico 2, é que as profecias do Antigo Testamento,
devem ser interpretadas fazendo os seguintes questionamentos. É literal? É condicional? Já aconteceu? É para Israel? Fala algo de Cristo? Possui alguma referência no Novo Testamento? Né? Pegar aquilo ali e sair disparando igual a metralhadora, dizendo que isso é algo que é afirmando algo sem saber. Isso aqui é pro gênero profético, entendeu? O que ela falou, né? Profecias. Vai de Isaías, geralmente, né? Mas tem outras profecias em outros lugares. Mas vai de Isaías, geralmente, até Malaquias. Quando você estudar esses livros aí, sempre faça essas perguntas que ela falou aqui. É condicional ou não? É literal ou não? Já aconteceu ou não? Fala alguma coisa de Cristo, alguma coisa do Novo Testamento? É para Israel ou não é? Tem livros que não é para Israel. Jonas, Naum, Obadias, não é para Israel. Foram pregações para outros povos. Obadias para Edom, Jonas pregou para Nínive, Naum para Nínive. Então tem que saber isso aí. Pessoal, agora nós vamos falar sobre os tipos de pregação. E antes de falar, eu gostaria de falar para você que pregação não é palestra, pregação não é stand-up, pregação não é testemunho nem uma aula. Porque tem gente que vai começar a pregar e fica, porque aconteceu assim, querendo dar uma aula. Gente, e tem muita gente na igreja que nem lê a Bíblia. Né, que nunca está ali como visitante, você não precisa ir para o púlpito dar uma aula de teologia. Então, pregação é anunciar a palavra de Deus com seriedade, explicando e aplicando o texto bíblico corretamente interpretado para gerar edificação no povo, para gerar consolação no povo e exortação. Então, leve as pessoas para a Bíblia. Depois disso, leve a Bíblia para as pessoas, né? Então, assim, vá primeiro expondo o texto e depois aplicando esse texto à realidade do público que está lhe ouvindo. O segredo dos grandes pregadores, primeiramente, é a paixão e o preparo. Se faltar um destes dois, nós teremos uma pregação ruim, uma pregação deficiente, uma pregação que ninguém se esmera para ouvir. As marcas de uma pregação excelente e o método, né, nós vamos chamar de ABCDE. Primeiro, ele é aplicável. Ou seja, se o sermão não for aplicável, fica difícil desse sermão ser um sermão para começar. Não é um sermão, é uma aula. Você deu uma aula só. Então tem que ser aplicável à realidade do povo. Ele também tem que ser bíblico. Não, isso aqui é o que constitui a essência de uma pregação. Né? Tem que partir da Bíblia. Não tem que partir das minhas ideias, não pode partir dos meus achismos, não pode partir do que a minha denominação diz. Não, tem que vir do texto, tem que nascer do texto. Tem que ser cristocêntrico também. Exatamente, tem que relacionar aquilo com Cristo, o texto, qualquer texto da Bíblia tem que ser relacionado com Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Tem que ser demolidor de heresias. Perfeitamente. Então não perca a oportunidade de refutar alguma heresia que o texto ali está passando e você sabe que tem algum texto, tem alguma heresia, alguma seita que ensina o contrário do que está ali no texto, tem alguma seita que ensina alguma heresia ali no texto, então não perca a oportunidade de refutar, de demolir a heresia que o povo ensina naquele texto ali. Por exemplo, esses dias eu estava pregando sobre a viúva, que foi até o profeta Eliseu e pediu a ele uma saída, uma ajuda, porque o esposo dela era servo de Deus, né, era temente a Deus, era servo de Eliseu e ele tinha morrido. Esse texto ele já me traz um feeling que ministérios celibatários naquela época não existiam, né? Porque os homens que estavam ali na escola de profetas, eles eram casados, eles tinham ministério, mas eles também tinham família. E por fim, amados, o método que a gente estabeleceu aqui, ele tem que ser espiritual. Perfeitamente. A gente não pode pregar sem orar, sem ter uma vida de jejum e oração, sem ter uma vida de comunhão com Deus. Fica difícil você ser um porta-voz de Deus se você não tem comunhão com o Deus dessa palavra. Então, se numa pregação você atingir esses 5 pontos, você está de parabéns. Nós temos que estudar o texto, nós precisamos estruturar o sermão para depois entregar à igreja, sabendo que os ouvintes, eles vão checar nossa pregação, porque o povo não é bobo, tá, gente? O pessoal costuma subestimar a essa geração. Gente, essa geração tem acesso a tudo. A internet, a meios, né, de saber se aquilo que você está falando é verdade ou não. E outra coisa, eles vão checar a pregação e a nossa vida também. Então, não vamos decepcionar os nossos ouvintes em nome de Jesus. Você fala sobre ser um bom pagador dos seus acordos financeiros, das suas dívidas, e você é um velhaco, o povo vai te queimar. Exatamente. E o povo, se gostar de você, eles vão lá nas suas redes sociais ver quem você é de fato, né? E
Eles vão olhar quem você é na vida social, e se sua vida, se o seu Instagram não for convertido, não for bíblico, não for cristão, então você já perdeu aí. Então, dentro da pregação, a gente expositiva, né, que é o que a gente vai trabalhar primeiro, a gente tem vários tipos de pregação, mas dentro da pregação expositiva, a gente tem algumas peculiaridades. Olha só, quase que eu não falava. E o Christian vai explicar um pouco mais para você sobre esse método que é a pregação expositiva, né? Então, assim, dentro da pregação expositiva, a gente tem a pregação expositiva seriada. O que seria isso? É em sequência. Geralmente é pastores que fazem isso, né? Nas suas igrejas, que todo culto de doutrina, todo culto de ensino, eles pegam um livro ou um tema, geralmente é um livro bíblico, e vão expor ali o livro inteiro. Cada dia pega um texto bíblico ali e vão expor ele seriadamente. Por exemplo, tem as cartas, né? 7 Isso cartas. também. Aí ele vai fazendo ali, né, a exposição de cada carta e é um exemplo, né, de pregação seriada. Sim, pegar o Sermão do Monte e expor cada partícula, né, do texto do Sermão do Monte, pega 3, 4, 5 versículos ali e expõe cada culto. Isso. Tem também a pregação textual expositiva. Isso, é um texto que você pega ali, qualquer livro da Bíblia, mas você vai, antes de você explicar aquele texto, você vai explicar as questões introdutórias, que é quem escreveu, para quem, quando, onde. Isso é o que ela faz. É o que eu faço. Eu amo pregar assim. Aí esses dias eu vi uma professora, gente, dizendo isso. Minha gente, é errado pregar desse jeito. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, errado é tu, que cobra R$1.000 pelo teu curso. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado. Porque assim, eu busquei fazer esse conteúdo de uma forma mais acessível para você, e embora eu não tenha atingido a quantidade de alunos, eu fui leal àquilo que eu me propus a fazer para que você aprenda e tenha acesso a esse conteúdo de uma forma que não te sobrecarregue. Gente, nem todo mundo pode fazer um investimento de R$1.000 para ter um curso de pregação, né? E dentro desse tema também da pregação expositiva, a gente tem a pregação temático expositiva. Você vai pegar um tema, esse é mais difícil. Qualquer tema, lá, família. E você vai pegar textos, 2, 3, 4 textos, e vai expor aqueles textos dentro do seu contexto, do livro. Explicar quem escreveu, para quando, onde, como. Então fazer isso é um trabalho hercúleo, né? É trabalhoso. E para você fazer isso, tem que dominar realmente os textos todos, tem que estudar cada texto que você vai expor. Então, dá trabalho. E quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Numa palestra de 2 horas, digamos assim, para um professor bíblico, alguém bem preparado, pode fazer isso. Mas geralmente é bom pegar um texto bíblico e expor ele. Se você pegar um tema e pegar ele positivamente, meu Deus do céu, é uma aula de Bíblia assim muito rica. Então, nós também temos dentro do método da pregação, nós temos a pregação expositiva, que foi a que nós acabamos de ver, e nós temos a pregação textual. Isso, a textual é aquela que você prega o texto, mas você fica só no texto. Você não se preocupa nas questões básicas introdutórias. Né? Você não vai falar quem, quando, onde, como, por que escreveu. Você vai ficar só naquele texto ali. Você vai pregar o Salmo 3 e já vai começar ali. Salve o pastor e vai começar a explicar. Então isso é a pregação textual. E também tem o tipo de pregação, né, que é bastante usada, é a pregação temática. Pega-se um tema e pega-se vários textos bíblicos que apoiam, que falam sobre aquele tema, só que não se preocupa em explicar cada texto dentro do seu contexto geral. Cita só o versículo e pronto, para apoiar o seu ponto. Isso é uma pregação meio pobre. É boa, bíblica, mas pode se cometer vários erros. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de pregar dessa maneira. Explica mais uma vez, Cristian, para o pessoal ficar bem consciente do que é isso. Isso, você vai pregar sobre vigilância. É importante vigiar. Aí você cita frases, nem efeito. Aí você pega textos bíblicos sobre vigilância. Você não expõe, não explica o contexto desses textos, né? Jesus falou para os discípulos, vigiar e orar, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que vigiar, irmão. Se você explicar esse texto no seu contexto, você vai saber que vigiar ali, Mateus 26:41, está no contexto de sono. O discípulo estava dormindo, e Jesus está no Getsemane, e Jesus volta e encontra eles dormindo. Jesus fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual é a tentação deles ali? Dormir. Então, não é um texto, digamos assim, apropriado para falar sobre vigilância sexual, sobre vigilância moral. Ali é vigilância normal de, fique acordado, por favor. A gente tá falando isso. Também nós temos a pregação biográfica.
Pega-se uma vida de uma pessoa da Bíblia. Ruth, vamos supor, Ruth, Isso, Esther, que é o exato. que está sendo trabalhado na escola bíblica dominical. E você vai pregar sobre a vida dessas pessoas, vai estudar tudo que a Bíblia fala sobre essas pessoas. Tudo. Não é só o que está ali. No Só livro, né? Em todos os lugares. Elias. Elias não aparece só em 1 Reis 17 até 2 Reis 2, que ele sobe. Ele aparece em vários outros lugares da Bíblia. Ele é citado mais de 22 vezes em toda a Bíblia. Então você tem que procurar onde fala de Elias, em Lucas, lá em Mateus, nos Evangelhos, lá em Romanos. Procure saber tudo que vai falar sobre aquele personagem bíblico. E aí você vai ter uma pregação muito rica também. Também é a pregação polêmica. É aquela que você vai atacar ideias, heresias, e você vai refutá-las. Vai mostrar que elas não são bíblicas, não são fiéis à Bíblia. Então isso é importante fazer de vez em quando também. A pregação apologética, eu gosto disso. É o contrário, você vai agora defender a sua fé. É a pregação que você vai pegar doutrinas nossas bíblicas e você vai defender a fidelidade bíblica delas. Você vai mostrar que elas são bíblicas, são fiéis, são divinas, são corretas. Legal. O tipo de pregação mais recomendado e o que também é mais difícil e mais exigente de se formar é a pregação expositiva. E a mais usada, né, por pregadores, pelos melhores pregadores, e a que mais exige do pregador, porque força ele a estudar o texto nos seus múltiplos contextos. Né? E o Christian vai indicar também o método do fluxograma. Fluxograma. Você vai procurar captar o fluxo do texto. Você vai procurar entender as frases centrais, os verbos centrais, e você vai estruturar, como está lá no começo ali do texto. Você vai estudar o texto, você vai estruturar o texto, tudo com E. E você vai entregar a pregação. Então, tudo com E. Estudar, estruturar e entregar o texto. Né? E o ponto central ali sobrevive sozinho e faz sentido sozinho. Os pontos secundários dependem do ponto central para sobreviver e fazer sentido. Agora vamos lá. Quais são os passos desse sermão? Primeiro, fazer o fluxograma. Isso. O fluxograma funciona assim. Você vai procurar saber qual é a frase central. A frase central, ela é independente. Ela não depende de ninguém. Ela está ali para encabeçar um novo texto. Então é isso. Isso é importante. A frase central ela é independente. Ela sobrevive sozinha. E a frase secundária, os pontos secundários, elas dependem da frase central. Elas decorrem dela. Elas são os desdobramentos da frase central, da sentença central. Aí você vai fazer o quê? Faz o fluxograma, estuda o contexto bíblico, o contexto histórico, faz a exegese do texto, depois do fluxograma. As ilustrações, as aplicações das chaves, aquilo tudo lá que a gente falou para você, Cristo, a Trindade, criação, queda, redenção, consumação. Usa o mundo contemporâneo, refuta as heresias, os erros teológicos e, por fim, faz essa introdução e coloca um tema fiel e atrativo. Perfeitamente. Você vê que aí você deixa de falar com aquela velha frase, né? Que os povos, pregar é fácil, quero ver viver. Pregar não é fácil. A luz de viver é mais fácil, sim. A luz do viver é a pregação. Mas pregar não é fácil. Formar uma pregação não é fácil. Dá trabalho, fazer uma boa pregação dá trabalho. E é por isso que nós estamos aqui, para lhe ajudar a você montar uma boa pregação, um bom sermão e ser fiel à Bíblia. E você crescer como pregador e ser um instrumento divino nas mãos do Redentor. Então, eu, Cristian, agora vai citar uma frase de um método, né, de Paul Wilson. Paul Scott Wilson. Tem um livro chamado As 4 Páginas do Sermão. É um livro muito bom. Esse livro ele procura buscar o problema no texto bíblico e esse mesmo problema ele busca no mundo contemporâneo. Você vê as ligações, mundo bíblico, mundo contemporâneo. Toda hora ele está transitando entre esses dois mundos. Inclusive o John Stott tem um livro com esse título, né? Entre dois mundos. Mundo bíblico e mundo contemporâneo. Procura o problema no texto bíblico e esse mesmo problema você vai procurar no mundo contemporâneo. Aí você já está aplicando. Agora você volta para o texto. Você vai buscar a solução para aquele problema no texto bíblico e depois você localizou, agora você vai buscar a solução dessa mesma solução no mundo contemporâneo. Tu pode dar um exemplo? O cego de Jericó. Lá em Lucas 18, né? 35 diante. Foi rápido. Qual é o problema ali? Você vai identificar alguns problemas ali. A indiferença do povo para com o cego. Povo indiferente. Cala a boca, né? Fica calado, né? Tá falando alto. Indiferença. Hoje tem indiferença, mundo contemporâneo agora. O povo é indiferente às necessidades alheias, tem muita diferença. O povo continua sendo indiferente. As
necessidades do povo, dos necessitados. O que mais? Mais um problema, cegueira. A cegueira dele é um problema. Hoje, há cegos demais. Cegos espirituais, cegos físicos, cegos morais. A cegueira continua no nosso mundo contemporâneo. Agora vamos para a solução. A solução é Cristo. A solução é o milagre de Cristo no texto bíblico. Jesus tem poder, Jesus é Deus, Jesus fez um milagre. E a solução hoje também continua sendo Cristo. Cristo continua curando da cegueira moral, da cegueira física, da cegueira espiritual. Olha que pregação rica, como ficou. Né? Outra coisa, gente, não desenvolva o esboço da pregação sem antes estudar bem o texto. Já falei pra você, todo bom pregador lê o texto pelo menos 10 vezes. Tinha um grande teólogo que lia 20 vezes, né? E ele recomenda, leia o texto, porque cada vez que você lê, você vê coisas, elementos que você não tinha visto antes. Cada leitura nova adiciona novos detalhes. Por exemplo, quando você lê o texto várias vezes, você vai observar repetições. Nas repetições, você vai encontrar o que há de importante ali. Por quê? Porque na Bíblia, o povo não repetia palavras. No mundo bíblico, pergaminho e papiro era algo caro, raro, e o povo evitava repetir as coisas. E se eles repetissem alguma coisa, é porque aquilo era importante. Muito importante. Por exemplo, Paulo, quando fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez direi alegrai-vos. Isso é central. Se ele repetiu, é porque é muito importante. Toda repetição bíblica é importante, é um sinal. Atente para isso aqui. Porque se eu estou repetindo, é porque é muito importante. Uma outra coisa, pessoal, a introdução é a última coisa que você faz no sermão. Isso, a introdução é a parte final, é a porta de entrada para o sermão. Então, é a última coisa que você vai fazer. Sobre a repetição, voltando aqui. Lá na terceira carta de João, a palavra verdade aparece várias vezes. 3, 4, 5 vezes. Olha que palavra-chave da epístola. Verdade. Então, ele se alegrava porque os seus filhos andavam na verdade. Ele fala de outro personagem lá, que eu esqueci agora o nome, que andava na verdade, e ele fala de Demétrio, que se opunha à verdade. Então, temos a palavra verdade aparecendo várias vezes. Uns andavam na verdade, outros se opunham à verdade, outros pregavam a verdade. Então, olha quem você está nessa posição aí, né? Você é quem? Você define a verdade, você anda na verdade, ou você se opõe à verdade? Então, você localizou o tema central da epístola, que é a questão da verdade. Uma outra coisa, explica para eles por que a introdução deve ser a última coisa. A última coisa. Quando você prepara um discurso, vamos lá, você vai preparar um discurso político, só para exemplificar. As primeiras palavras que você vai falar, você prepara por último. Então a porta de entrada sempre é por último. Você primeiro prepara o que você vai falar, depois você vai preparar o começo dessa fala. Por onde é que você vai entrar? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor porta de entrada? Né? Então é por último. Ele falou sobre político, discurso político, eu já lembrei logo daquele candidato que dizia desses memes aí, né? Que o candidato tenta várias vezes falar o texto e ele não consegue. Imagina, gente, assim também é muitos pregadores. Eles tentam explicar um texto, não conseguem, vão falar da vida deles, né? E era um texto bem pequenininho, né? Que o candidato a vereador tinha que falar. Eu sou vereador fulano de tal, da ilha do interior. E ele não conseguia falar, gente. E eu fico assim, olhando, tem um monte de pregador que é assim, né? Eles não conseguem transparecer o que verdadeiramente o texto está querendo dizer. E aí, por isso, eles vão falar de si mesmo, eles vão falar da sua vida, dos seus problemas. E enche a linguiça, né? É muito complicado isso daí. Uma outra coisa, gente, busque ilustrações da sua vida. Use pouco a sua vida, mas busque ilustrações da sua vida, de parentes, de amigos, de pastores conhecidos, de filmes, porque ilustrar não compromete a vida, não compromete a intimidade de ninguém. Isso. Procure ilustrações que não envergonhem ninguém. Isso. Ilustração correta é aquela que não compromete ninguém. Dá um exemplo, Christian. Exatamente. Para mim, uma das melhores fontes de ilustrações, claro, primeiro, o Steve Lawson, no livro Chamado a Pregar, ele diz que a melhor fonte de ilustração é a própria Bíblia. Procure exemplos bíblicos do ponto que você está pregando. Primeira fonte é a Bíblia. Segunda fonte, história da igreja. Tem que conhecer a história da igreja para poder pegar casos da história da igreja para poder exemplificar. É uma riqueza de ilustrações, de histórias reais. Terceira fonte, melhor, a sua vida própria, sua própria vida, pessoal. Né? Mas procure ilustração da sua vida que você não seja o exaltado, você não seja o herói. Né? Geralmente você tem que ser rebaixado na sua ilustração. Porque se você for o herói, fica feio, fica complicado. Você está se exaltando. Parece povo que você está se exaltando. Né?
mas procure coisa que você realmente saiu com aquele que aprendeu, com aquele que foi tratado e provado. Augusto Nicodemos, uma vez, ele disse que quando chega em casa, às vezes, assim, ele prega, recebe um monte de feedback legal, aí ele está com a esposa. Aí ele chega em casa, eita, que o povo falou bem e tal, aí ela... É porque o povo não te conhece. É, E ele ilustrou isso, né? Porque assim, tem homens que querem ser o heróizão, que querem ser o bonzão. Mas, tipo assim, ele não é nada dentro de casa, né, gente? Não cuida da família, não cuida. Então, assim, não fique se exaltando, não fique se colocando acima da média, porque o último que se colocou acima da média, Deus pegou ele, foi e rebaixou abaixo da média. abaixo da média. E para finalizar, gente, algo muito útil e bom de se fazer é ouvir diferentes e bons pregadores. A gente tem que ter humildade, porque pregador é chato para querer ouvir outro pregador, fica julgando o pregador. Não ouça os ruins, não, tá? Porque os ruins a gente realmente não empresta os ouvidos para ouvir, né? Mas ouça bons pregadores, e isso é muito importante, porque cada um vai ter algo para nos ensinar, cada um vai ter algo para nos fazer entender um pouco mais sobre a arte da pregação. Pregar é uma arte, né, Christian? Sim, sim. E quando você ouvir um mau pregador, se for obrigado a ouvir um mau pregador, se você está no culto, por exemplo, e o pregador for ruim, você não pode sair, você tem que ficar ali. O que você tem que fazer, então? Você vai aprender com ele o que não fazer. Entendeu? Eu quero ir embora na hora. É. Eu já digo, eu quero ir embora com essa pregação. Não gostei. Você vai aprender com ele o que não fazer. Ó, começa a anotar o que não se deve fazer. Então isso é importante, né? É forte. E por fim, gente, leia sermões, ouça bons pregadores, veja cada um, como cada um faz, esteja sempre aprendendo. Gente, o aprendizado nunca vai se esgotar. Qual o nome daquele pregador que estava lá na tua igreja lá do Maranhão? Esse final de semana? Leonel Cabral. Pronto, ele estava dizendo que até hoje ele usa esboço. E ele estava pregando e lendo o esboço. Aí a gente, eu não leio o esboço, porque Deus fala. Gente, vamos tomar cuidado, vamos baixar nossa bola. Deus pode falar, Deus pode usar você, mas seja leal ao texto. Vocês fizeram um investimento, a gente está aqui, eu busquei fazer essa aula mais dinâmica, trouxe meu esposo, para não ser cansativa para vocês, né, que essa aula foi bem maior. Mas, gente, busca aprofundar, busca comprar livros. Eu tenho 3 livros que eu não li ainda, eu não vou comprar outro. Compre, pelo amor de Deus. Eu tenho aqui uns 200 que eu nunca li. Por que você não vai comprar mais um? Compre. Porque o investimento melhor que a gente faz na vida é o que a gente faz com coisas que não perecem. Quando você um dia, Deus te chamar, você vai deixar esses livros aí para a tua posteridade. Se Jesus não volta logo. Os teus filhos, os teus netos vão ver, minha mãe, meu pai era estudioso. E outra coisa, não fique você estudando e teu filho na Netflix ou teu filho no joguinho de celular, não. Tire ele, bote ele para estudar. Você tem que ser um governo, você que é homem, seja o cabeça da sua casa. Coloque seus filhos para ter uma vida de intimidade com Deus. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Quando foi a última vez que você passou 1 hora com Deus em oração? A gente tem que parar de ser falso naquilo que a gente canta. A gente canta o hino, se não me engano, 296 da harpa, com Jesus, a minha alma deseja estar. Mas cadê essa alma com Jesus? Cadê essa vida com Jesus? Vamos parar de ser hipócritas, vamos viver verdadeiramente a essência do Evangelho, vamos ser realmente embaixadores de Cristo. Porque existem 2 olhos olhando para nós como chamas de fogo. E eu repito mais uma vez aquele versículo que eu falei na primeira aula, que muitos de vós não sejam mestres. Tiago 3:1. Porque receberão um maior juízo. Vamos tomar cuidado. Se você realmente tem esse chamado para pregação, sabe de uma coisa, pregar algo sério. Pregar é arrancar vidas do inferno, ou lançar vidas do inferno. Gente, porque tem falso profeta aí, tá mandando um monte de gente pro inferno, só lançando profetada, e essas profecias não vão, essas falsas profecias não se cumprem, e o povo fica ferido com a igreja. Hoje eu sentei com uma pessoa, tive um tempo de comunhão com ela, ela disse, eu só estou indo para a igreja por Deus, porque na minha igreja não tem um pastor sério para ensinar. Sabe o que o pastor faz? O método do pastor é um seu pastor, né? Porque eu não sei quem consagrou ele, a gente conhece. Mas ele dá um culto de ensino, né? Ele vai lá, dá tipo uma aula, e ao final o que ele faz? Ele dá balinha para os irmãos que prestarão atenção no culto. Gente, se o pregador for bom, ele não precisa dar nada. A mensagem vai ficar no coração das pessoas. Olha, a pessoa lembrou de uma mensagem que eu preguei ano passado, que nem eu mais lembrava. Isso, irmão, é muita graça de Deus. Então a gente precisa ser santo, buscar se lavar no sangue do Cordeiro todos os dias, para então transmitir essa mensagem com confiança, de forma que entre no ouvido e desça para o coração dos nossos ouvintes e Deus seja glorificado. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Naquele grande dia nós estaremos diante do Senhor e Ele vai nos entregar a coroa. E eu creio que na nossa coroa vai ter ali as pedrinhas do nosso ministério.
né, de tudo aquilo que nós fizemos para o reino de Cristo. Quer deixar suas considerações finais, Christian? Quero ler aqui Daniel 12, que é sobre aqueles que exercem o ministério do ensino. Daniel, capítulo 12, versículo... Olha a recompensa que vai ter. Daniel 12, versículo 3. Versículo 3. Assim, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Que lindo. Então, olha que maravilha, né? Quem ensina a palavra de Deus vai refugir como estrelas eternamente. Deus seja louvado. Gente, muito obrigada por ficar conosco até aqui. Se você gostou dessa aula, eu vou te autorizar. Manda ela para um amigo. Edifica a vida de alguém também. E que o Senhor seja glorificado na tua vida e no teu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um abraço a todos e até a próxima aula.